Tecnologias como realidade aumentada e realidade virtual estão a revolucionar a forma como as marcas podem posicionar os seus produtos e interagir com os consumidores. É sobre este tema que vamos falar no próximo debate, moderado por João Tomé. Olá, sejam bem-vindos de novo. Vamos falar então de realidade estendida. Fala-se hoje muito em metaverso, fala-se em novas ferramentas que estão a surgir. A verdade é que já estamos, de certa forma, imergidos em tecnologia já há algum tempo, de formas muito diferentes. Comigo tenho precisamente Candy Flores de Freitas, da Dimersons, que tem base no Funchal e que também trabalha nesta área. E tenho também o Tiago Loureiro, Principal Engineer, ou Engenheiro Principal, os mais portugueses, da Scopely, mas que também tem uma vasta experiência nesta área da realidade aumentada. Se calhar podemos começar precisamente a conversa tentando perceber, neste caso da Dimersons, que tem base no Funchal, que ferramentas, especialmente nos últimos 2 anos, é que começaram a ser mais adotadas do ponto de vista daquilo que é a relação com os vossos clientes, ou seja, começaram a explorar mais do que antes a realidade aumentada, a realidade virtual, presumo que seja um pouco diferente do ponto de vista da adoção. Como é que é a evolução do ponto de vista do uso de tecnologia que vocês têm feito? Portanto, isto até calha bem connosco, porque nós começámos a desenvolver as nossas plataformas, quer a de realidade aumentada, quer a de realidade virtual, em 2018, mais ou menos. Portanto, a pandemia e os 2 anos que se passaram foram exatamente aqueles momentos em que nós começamos a vender em massa tudo aquilo que tínhamos produzido. Portanto, temos uma plataforma de realidade aumentada que serve muitas indústrias, no caso do retalho, por exemplo, e temos um use case muito interessante que fizemos durante este ano com a Zippy. Portanto, era possível experimentar os artigos que não estão em loja, portanto, só estão em catálogo na própria loja, ver a dimensão, se gostam, se não gostam, experimentar ténis. Portanto, todo esse lado do consumo foi muito impulsionado pela pandemia. No lado da realidade virtual também, mais no lado da hospitalidade, por incrível que pareça, porque hotelaria, feiras, mesmo os próprios municípios usam essas tecnologias por forma a promover lá fora, não é? E mesmo cá dentro, na BTL, é um exemplo crasso que nós temos sempre pedidos para essa feira, de utilização da realidade virtual, para promover não só o destino, mas também as atividades que se pode fazer. Uma das coisas que se fala precisamente de realidade virtual, muita gente associa aos óculos. Sim. Mas ela não tem necessariamente de ser ligada a óculos, há experiências que podem ser Realidade aumentada ou virtual, sem ser com a experiência Sim, ou dos seja, óculos. nós já temos experiências de realidade virtual, não é? Mundos virtuais há muito tempo. Os jogos Exato. é um exemplo disso. Portanto, nós usamos o nosso computador em casa ou o smartphone para entrar nesses mundos. Portanto, não há necessidade de comprar equipamento para ter uma experiência imersiva. Nós, com o nosso próprio smartphone, conseguimos ter uma experiência de realidade aumentada excelentemente nos dias de hoje. Os óculos trazem outro paradigma da realidade virtual, ou seja, há uma imersão mais completa, não é? Nós estamos noutro local, não temos noção que estamos cá, mas estamos noutro sítio. Portanto, Exato. há aquela abstenção da realidade. E há a reação, ou seja, nós reagimos e ao reagirmos fisicamente estamos a reagir com a Naquele mundo realidade virtual. Sim. E aí sim, é como se E nós estivéssemos cá. aí já têm também ferramentas concretas? Sim, também temos uma plataforma que alimenta aqui 2 produtos interessantes, que é o Boris Real Estate e o Boris Concierge Virtual. Um exatamente para a área do Boris Real é o Estate. assistente. É um assistente, sim, é um assistente, que no caso do Real Estate permite que vejamos os empreendimentos antes sequer de eles estarem levantados. Portanto, permite-nos uma visita ao local, ter a percepção de tamanho, espaço, profundidade, podermos ter a opção de mudar o chão, as paredes, portanto, perceber e configurar o nosso apartamento, a nossa casa, antes mesmo dela estar construída, ou seja, em projeto. Interessante. Antes, se calhar, de entrarmos em pormenor nessa área, neste caso, Tiago, tens uma experiência vasta ao longo dos últimos anos nesta área. Como é que também tens visto a evolução, sendo que a tua empresa, a Scopely, trabalha muito na área de gaming, mas tens uma visão até mais ampla do que isso. Como é que tens visto a evolução da realidade aumentada, da realidade virtual e a sua adoção por parte do consumidor final? Então, eu acho muito interessante a forma como as pessoas têm vindo a adotar e a incluir todo este tipo de tecnologias na sua vida, seja no dia-a-dia, seja no trabalho. Eu lembro-me de alturas, sei lá, desde 2010, que comecei a trabalhar em realidade aumentada.
em que a Qualcomm lançou um SDK que permitia utilizar símbolos que não fossem só aqueles marcadores fiduciários iniciais, que eram quadrados e formas assim, que não são facilmente reconhecíveis por nós humanos. E podíamos usar já outro tipo de material, podíamos usar imagens e marcas por aí fora. Foi uma altura muito gira, porque foi uma altura exploratória, até que uns quantos anos mais tarde, realmente nota-se que as empresas, as marcas, começaram a perceber que isso é uma vantagem competitiva para o negócio deles. A parte de interação, a parte das pessoas quererem consumir a informação de forma deliberada e incentivada também, em muitos desses casos. É giro como Aí falas com a questão de realidade aumentada com óculos ou mesmo sem óculos? Estás não, nem estou a falar de óculos sequer. Estou a falar em muitos dispositivos. Falo de coisas como, por exemplo, fiz uma exposição que teve nos 40 anos da Constituição Portuguesa e teve na Assembleia da República, onde as pessoas interagiam com um livro que não tinha nada e por virarem as folhas era projetada a informação. Era projetado. Esse tipo de coisas. Ver coisas como utilizarem símbolos ou às vezes até objetos para que as pessoas com o seu smartphone consigam brincar com certos elementos de um produto ou de uma marca, que consigam visualizar e customizar esses mesmos produtos e vê-los diretamente no seu corpo, como hoje em dia é o caso de ténis ou wearables. Exato, estávamos aqui a dar o exemplo da Zippy que estavas a testar isso. Certo? Eu acho fabuloso como evoluímos e tive a sorte e o privilégio de estar lá desde o início a ver essa evolução. E isto é apenas realidade aumentada, nem estamos sequer a falar ainda de realidade virtual, nesse ponto que está a ser também um período muito interessante, na medida em que, desde que tivemos um lançamento de um produto como o Quest, que de repente começámos a democratizar cada vez mais o acesso. Neste caso, os óculos de realidade aumentada virtual da Meta. Da Meta, exatamente. O Meta Quest. Que eles compraram, na verdade. Sim, exatamente. Porque até à data era uma coisa que estava presa à secretária. Precisávamos de computadores potentes e dispositivos bastante caros, por assim dizer, para conseguir entrar nesse mundo. O Quest vai revolucionar isso. O Quest custa o mesmo que um telefone mid-range. 300 euros por aí, não é? 300, 400. Não estou bem certo hoje em dia qual é o preço, mas foi esse o price point de entrada do Quest. E a partir daí já toda a gente utilizava. E então já víamos pessoas até nos aviões com o Quest, então até havia aquela... as tripulações, não sei muito bem como lidar com aquilo. Pois, exato. Isso é Bluetooth. Não pode ter isso. Não pode ter. Pronto. E isso veio facilitar também o consumo das experiências. Agora, as pessoas, os promotores, já não tinham que levar um computador, cabos, toda uma instalação para fazer tracking dos shared-mounted devices, para depois levarem só uma malinha com algo que é portátil, não tem fios, não tem nada, é pôr. Exato. Para demonstrações eu acho que há um lado muito eficaz e para gaming também há um lado muito eficaz. Sim. Não vimos um descolar, por exemplo, mesmo dos óculos os óculos de realidade virtual da Meta, não vimos ainda um descolar do ponto de vista, mesmo em Portugal, de utilizadores, ainda não houve um descolar do ponto de vista dos óculos reais mesmo. Não houve tanto... O consumidor ainda não chegou lá totalmente. Exatamente. Tem sido ainda algo muito direcionado a early adopters. Claro que está a mudar. Fala-se que a Apple vai lançar uns óculos de realidade aumentada em breve. Quer dizer, acho que não é só a realidade virtual, é tudo. Exato. Fala-se num híbrido em que, de repente, sei lá, com algum tipo de interação, passamos da realidade aumentada para a realidade virtual. Não sabemos, só vamos saber quando chegar. Exato. Pode ser também
um game changer ou não? Não sei, vamos ter que esperar. Pois, ainda há muitas dúvidas do ponto de vista do dispositivo físico, eu diria, de aceitação por parte do público. Mas como tu dizias, o Pokémon Go, ainda falávamos antes desta conversa, os Pokémon Go, que usava-se o telemóvel para procurar os Pokémons em qualquer lado, foi um sucesso e as pessoas não sabiam que estavam a usar a realidade aumentada. E estavam, aquilo é a realidade aumentada. Ou se estão a usar um filtro no TikTok ou no Instagram em que a sua cara é alterada, isso é a realidade aumentada. Portanto, as pessoas não têm noção que ela já cá está e estão a usá-la muitas vezes todos os dias, não é? É verdade. E houve uma coisa muito importante que às vezes não é assim tão falada, mas a capacidade de relocalização dos utilizadores, ou seja, de eu estar a fazer uma determinada experiência em realidade aumentada num sítio físico que existe no mundo. E a possibilidade de eu ter um impacto na realidade aumentada, ou seja, na hiperrealidade, naquilo que eu faço no mundo virtual, com o qual interajo através dos dispositivos de realidade aumentada, em eu poder ter um impacto, seja criar conteúdo, construir coisas, e outro utilizador chegar a esse mesmo espaço físico e ver aquilo que eu fiz. Uma construção na realidade aumentada que outros podem beber e usar, não é? Exatamente. Isso nós começámos a ver, não do ponto de vista de conteúdos gerados por utilizador na parte de Pokémon Go, mas outros projetos, inclusive também já trabalhei em alguns desses projetos, alguns até na área de cinema, para a promoção de filmes, em que há todo um conjunto de universos que anteriormente chamaríamos Massively Multiplayer Online Worlds e agora chamamos o Metaverso. Exato, o nome mudou. O nome mudou. E que as pessoas podem interagir e partilhar as suas experiências com outros utilizadores. Portanto, eu acho isso fabuloso e acho toda essa evolução e tudo aquilo que ainda está para vir, que são áreas extremamente ricas. Sim, o potencial de crescimento é enorme. Concretamente, no vosso caso, vocês também trabalham com museus, portanto, esta questão de chegar a um museu e usar a realidade aumentada para ver mais informação sobre o objeto que temos à nossa frente, que é muito útil, temos um campo de telefone, podemos ver mais informação, ou seja, temos mais conhecimento só apontando. É muito útil, não é? Claro Como é que vem essa evolução? As Para pessoas estão a nós aderir mais? Estão, porque no caso da museologia, e tristemente dizendo isto, é uma área que precisa de muita intervenção, ou seja, está parada há muitos anos, nós conhecemos os museus, talvez nós fomos lá quando éramos crianças, se voltarmos agora está exatamente igual, passados 20 anos, portanto eu acho que é uma das áreas que precisa mesmo deste tipo de intervenção mais tecnológica. Porquê? Primeiro, para chamar mais a atenção de um novo público. As crianças hoje em dia já não se contentam com ler legendas ou MUPIs, ou seja lá o que for, eles já querem interatividade. E é isso que estas novas plataformas e estas novas tecnologias trazem. Trazem uma nova forma de interagir no conhecimento, ou seja, num museu, numa escola, num futuro ideal nós teremos esse tipo de plataformas em todo o lado. Obviamente que se eu chegar a um museu, tiver realidade aumentada, ver uma peça que está noutro ponto do país, mas que está conexa àquela coleção que está ali, uma ao lado da outra, ter um audioguia, ter um avatar que me explique o que é que se passou ali naquela casa, naquele monumento. Faz um guia pessoal. Um guia pessoal, não é? Em forma de avatar. Portanto, são tudo coisas giras, não é? Mas úteis e extremamente benéficas para quem visita estes locais, na minha opinião. E vocês têm, ou seja, por exemplo, nesse use case, vocês têm alguns? Estão a trabalhar? Sim, temos alguns museus já completamente feitos, estamos a trabalhar noutros. Algum que possa ser divulgado? Sim, claro que sim. Nós temos um que eu orgulho muito de ter feito, apesar de ser um museu pequenino e que está na Madeira, mas nós participamos desde o início, que é um museu da Estação Zootécnica, portanto, já o tema não era muito apelativo, seja lá para quem for, não é? Portanto, veterinária, animais de grande porte e tudo mais. E nós ali, através destas novas tecnologias, criámos uma interatividade diferente, ou seja, criámos ali uma gamificação, que os miúdos entram e são assistentes de veterinária por um dia e recebem uma ficha de paciente. Tem tarefas. E têm tarefas para fazer dentro do museu, ou seja, têm que colectar uma série de instrumentos, uma série de medicamentos, portanto, isso ao fim e ao cabo eles estão a ver, estão a aprender. Usam o telemóvel, cada um Usam deles? o telemóvel ou o tablet, portanto, existem tablets à disposição. E apontam para os sítios? Apontam para os sítios, veem as coisas em realidade aumentada, conseguem saber o que é que está em cada expositor e conseguir coletar, portanto, traz ali uma nova forma de interagir com uma exposição.
Precisamente pegando aí, de forma é que as marcas, já falámos do exemplo da Zippy, por exemplo, fez um teste, ele correu bem, mais marcas querem aderir, ou seja, está-se a ver que isto passa além de um teste, ou seja, uma marca testa e depois os consumidores querem Sim, e mantém-se? os resultados são positivos quando as coisas estão bem feitas. Pois, Portanto, a execução é muito importante. A execução é muito importante e isso é algo que temos que deixar uma chamada de atenção, na minha opinião, porque nem tudo o que está a ser feito está a ser bem feito. E às vezes há aquele paradigma do eu já experimentei e isso não é nada de especial. Se calhar não experimentou a coisa certa. É mais por aí. Porque quem me diz, eu já experimentei a realidade virtual e não gosto. Não, você não experimentou, se calhar, as coisas certas, para dizer que não gosta. Há que haver mais, tem que haver mais proximidade com este tipo de coisas. Portanto, quanto mais marcas adotarem, e as poucas que adotam, que são as early adopters ou as pioneiras, não é, neste mundo, adotam e fica. Portanto, elas já não voltam para trás. A partir do momento em que o utilizador chega, por exemplo, a um restaurante, e isto é algo que nós estamos a implementar, e consegue ver a ementa em realidade aumentada e vai ver o prato exatamente que vai comer, consegue escolher dessa forma mais visual, em vez de ter uma descrição apenas. Hoje também usa-se muito os QR Code, não gosto, depois não tem internet, pacote de dados, também essa Daí questão. que o 5G venha a revolucionar um bocadinho Exato. isto, não é? Porque no caso da realidade aumentada ajuda, porque podemos carregar objetos 3D com muito mais qualidade, portanto a experiência no final vai ser muito melhor, mas também o processamento disso é muito mais rápido, portanto a pessoa não necessita estar ali... Passa ao telefone e vai ver logo o menu, não tem de ler um QR Code, abrir-lhe uma página, esperar que carregue, todo esse cenário. Ou seja, vai sempre ter que ler algum QR Code ou colocar o link no telemóvel. Okay, pode ser um acesso, no caso do Web AR, que é o que nós trabalhamos. Okay. No caso de ser uma aplicação, pronto, ele vai ter que instalar a aplicação e tudo mais. Claro. No nosso caso, trabalhamos tudo o que é Web AR, portanto, é tudo na web. Portanto, ou lê um código QR, ou coloca o link, acede logo à página que pode ser a do próprio restaurante, já vai direto ao menu e depois é só clicar nos pratos e ver o prato em realidade aumentada. Pode ver aumentada. as fotos dos pratos, portanto, tem pode uma ver interação fotos, pode ver mais... descrição, mas também pode ver o próprio prato em 3D em cima da mesa. Okay, isso e aí muito é que muda. Porque, de repente, o magreto de pato com molho de não sei o quê passa a ter uma forma... Porque a pessoa... Muitas pessoas queixam-se, a foto não é boa, as fotos são bonitas, depois o prato não é nada daquilo. E vê-lo, de facto, na mesa será sempre diferente, em 3D, não é? Sim, e nós vamos lançar isto agora com uma cadeia hoteleira, que eu ainda não posso dizer qual é, mas que será interessante, porque é um restaurante com estrelas Michelin. Portanto, é muito giro de ver que até estes restaurantes mais conservadores, não é? Tradicionais. Mais tradicionais, com muito cuidado, porque têm as estrelas e não podem perdê-las, adotam este tipo de tecnologia. É curioso, é curioso. Eu acho que se calhar a pandemia também ajudou a abrir os olhos. Abrir os olhos para mais pessoas para esta área. Precisamente pegando aqui nesta mesma leva de como é que estas coisas estão a chegar ao consumidor e como é que as marcas estão a usar. Falávamos há pouco que não basta usar, um diretor de marketing pode meter um check, eu já experimentei a realidade virtual, deu prejuízo, não resultou, check, vamos para outra, sim, mas há uma grande diferença entre dizer que se experimentou e olhar-se para aquilo num ponto de vista de storytelling, de boa tecnologia a funcionar, portanto a execução é muito importante, não é? Sim, sem dúvida. Eu, agora com a conversa, lembrei-me de um projeto de trabalhar para um banco com presença internacional, que fizemos toda a transformação de um produto, de um processo de due diligence para VR. Qual é o problema? É um processo que demora muito tempo, obriga que várias pessoas voem todas para o mesmo sítio. Depois, se calhar, tem a ver uns PowerPoints que não têm assim, grande interesse, né? Porque é sempre chato ver um PowerPoint. Estou a simplificar, obviamente. Mas, na prática, o que nós fizemos foi vamos transformar isto para a realidade virtual, de forma que qualquer pessoa, em qualquer ponto do mundo, possa participar no mesmo processo, na comunidade, sei lá, ou no seu local de trabalho, onde quer que esteja. E fizemos isso. Naturalmente que todo esse processo requer que façamos algum tipo de educação dos stakeholders que estão envolvidos no processo. Porque para evitar isto... Saber usar a ferramenta, não é? Temos que explicar o que é possível, o que não é possível, não é? Porque toda a gente pensa logo... Minority Report e ficar assim no ar e é só fazer uma coisa e está feita e toda a gente acha que é fácil.
porque depois passa-se da incredibilidade para a magia. Ou seja, a partir do momento em que é quebrada essa barreira da incredibilidade, pensa-se que tudo é possível, quando na verdade não. Mas, na prática, o que conseguimos fazer nesse caso foi essa própria implementação do processo, ter isso a ser demonstrado numa dessas atividades, com os principais stakeholders do processo, com alguns principais clientes e tudo, foi recebida com muito agrado. O que prova que até em áreas mais conservadoras, como a área da banca, a área financeira, há abertura para isso, coisa que se calhar há 10 anos não haveria tanto. E vemos isso cada vez mais a acontecer. Vemos isso porque estamos a ter tantos casos de sucesso, por exemplo, os concertos no Fortnite, E no uma Roblox série de também. eventos. No Sim, Roblox sim, sim, também sim. está a usar concertos. Eu trabalhei numa empresa que faz parte de um grupo que é Improbable, que o objetivo, fizemos também um concerto em realidade virtual. Bem, não tanto em realidade virtual, mas o pseudo-metaverso que falamos hoje em dia, foi feito algo dessa forma, utilizando a tecnologia que permite o funcionamento dos videojogos atuais, para servir o propósito de, neste caso, de um concerto, mas que também pode ser, sei lá, um evento de uma empresa, pode ser uma ação de formação, pode ser uma simulação onde, por razões de segurança, é muito melhor as pessoas trabalharem a parte de saber trabalhar com máquinas ou mesmo toda essa componente formativa num ambiente seguro, onde façam o que fizerem, não saem Não magoados. estragam, experimentam, não é? Exato, E ao lado de exatamente, experimentação. exatamente. E vem o resultado, que é a coisa boa dos jogos, não é? Somos obrigados a lidar com as consequências das nossas ações e aprender com isso. E vê-se os resultados, precisamente. Uma das coisas que eu se calhar fico curioso com esta área tem a ver com orçamentos, que é uma área cara, se quisermos fazer com mais tecnologia, portanto sai mais caro. Se quisermos meter óculos à mistura, mais caro sairá. Ou seja, como é que se gera expectativas do ponto de vista do cliente quando pensa em realidade aumentada virtual, logo óculos, isto e aquilo? Há outras experiências do mesmo género, que não é preciso, se calhar, um investimento tão grande. Como é que se gera entre construir o storytelling que as pessoas vão beber através desta realidade aumentada virtual e depois a execução, incluindo com as ferramentas digitais, ou melhor, ferramentas tecnológicas que têm valores de preço muito diferentes, não é? Sim, claro. É preciso um grande orçamento para fazer isto? Eu acho que esse é um ponto crítico. As pessoas, da minha experiência, eu já estou nisto há alguns anos, as pessoas acham sempre que é mais caro do que realmente é. Okay? É interessante. É interessante. Não é preciso grandes orçamentos para se fazer uma experiência espetacular. Eu trabalho em Portugal, mas trabalho para o resto do mundo também. E trabalhando para Portugal é um desafio, porque os orçamentos são sempre nós só temos isto, mas queremos isto. Exato. E então gerir essa expectativa do ok, com isto conseguimos fazer isto. E entender que existe um grande range de preços no que toca a equipamento, por exemplo, mas também a optimização de como nós utilizamos esse equipamento e a experiência que lá colocamos conta muito. Porque podemos dizer, não dá para fazer nada, ou podemos pensar mais um bocadinho e dizer, dá para fazer alguma coisa. E é um ponto de partida, porque a partir do momento que a pessoa experimenta qualquer coisa, vai sempre querer o passo acima, não é? Por exemplo, nós fizemos uma experiência de VR, um jogo para o Natal no Lavi, num centro comercial, e o orçamento não foi assim uma coisa que eles não... Tanto que foi implementado, portanto, eles até estavam à espera que fosse uma coisa muito mais cara, no fim do dia não foi. E foi uma ação que durou um mês, teve rentabilidade, o centro comercial posicionou-se numa altura como inovador, porque trouxe realidade virtual numa altura natalícia, não era uma coisa muito comum. Os miúdos experimentaram o jogo, adoraram, criou ali uma certa comunidade e até perguntavam se os óculos estavam à venda porque já queriam levar para prendas de Natal. Portanto, isto até se pode gerar aqui Sim. Nesse caso vendas. Usaram óculos... Usamos os Quest. Os Quest também. Pela questão do preço também Claro é mais que sim, acessível. em termos de preço e qualidade neste momento é o melhor, não é? Para este tipo de ações mais normais, digamos assim. Quando nós queremos levar a realidade virtual a um realismo mais acima, não é? Com sensores, com
com haptics, ou seja, sentirmos as coisas. É aí sim, o orçamento é maior, mas a experiência também é outra. Portanto, pensar nisto não só como uma forma de entretenimento, mas de uma forma lucrativa para as próprias empresas, no caso da formação, como o Tiago referiu, portanto, nós conseguimos sentir as coisas, ter pressão nas mãos. No caso de manuseamento de máquinas, é importante do que estarmos a tocar nas coisas e não sentirmos nada. Portanto, ter se calhar uma instalação que depois sirva milhares de funcionários, o investimento dilui-se, não é? É um investimento, não é um gasto. Exato. E é isto que às vezes temos que fazer ver às empresas. Apostar neste tipo de tecnologia não é um gasto, é um investimento, porque vão tirar partido disso, seja com os consumidores, seja internamente. Mas como é que se lida, por exemplo, com a área mais tecnológica do produto? Ou seja, e presumo que o facto de não precisarem de uma app sequer para usar hoje em dia... Quebra barreiras. Exato. A internet, basta uma página, um browser, uma página de internet, já conseguimos ter uma experiência imersiva muito interessante usando o telemóvel, claro que sim. Mesmo nas experiências que se falava, e presumo que o facto de nem ser necessário instalar uma app, de facto, até ajude aqui nisso. Claro que sim, porque ninguém vai instalar uma app para ver um museu durante uma hora, exato. Ou para ir a um restaurante e ver um prato, ou um hotel, ou uma não loja. Faz sentido nenhum. São experiências de curta duração, portanto o acesso também tem de ser fácil. Ou seja, ter este tipo de tecnologia, ter estas ferramentas disponíveis e depois tornar o acesso complicado... Pois se o utilizador não usa... Claro, portanto, não serve, tem de ser fácil, não é, das pessoas utilizarem. Mas como é que se faz o storytelling? Ou seja, que é uma área diferente, presumo. Como é que se constrói a história para que ela seja mais imersiva e contagie as pessoas? Para o caso do cliente ou para o caso do utilizador? Do utilizador. Falo mais aqui falo mais do lado do cliente construir para o seu consumidor. Okay. É interessante pensar nisso porque os clientes não têm a noção sequer às vezes do que é que querem fazer e temos que ser nós os responsáveis por criar esse storytelling. Ou seja, eu digo sempre, ninguém diz eu estou desesperado por ter realidade aumentada no meu negócio. Não. Nós temos que criar a necessidade e fazê-los entender o porquê de implementar uma coisa como esta. Também tiveram a desenvolver mais a parte de storytelling por causa disso? Claro que sim, porque, por exemplo, no caso do retalho, nós experimentarmos um produto em nossa casa ou mesmo no nosso corpo, a ligação emocional com aquele produto é muito maior. É como nós, quando vamos à loja, se experimentamos a roupa, muito facilmente a metemos num saco e trazemos para casa. Portanto, aquela relação de só de ir a uma app e ver vídeos ou fotografias, vou guardar e comprar depois. Mas se eu vejo os ténis nos meus pés, não, fogo, era mesmo isto que eu queria. Exato. A compra é imediata. Portanto, quando a marca começa a entender que essa ligação emocional com os seus compradores, não é, com os seus clientes, existe e que as compras por impulso são muito mais rápidas, não é? São maiores, eles entendem a necessidade de ter este tipo de ferramentas no seu dia-a-dia. Claro, portanto, percebem a necessidade. Pegando aqui, e estamos quase a terminar neste exemplo, como é que as empresas devem lidar com esta área do ponto de vista de aproximação? Ou seja, as ferramentas já existem muitas, as possibilidades já existem muitas, mas quais são os cuidados que elas devem ter e também a aposta que devem fazer para entrarem nesta área bem? Eu costumo sempre perguntar qual é o problema que estão a tentar resolver. É um problema de que as pessoas não conhecem um produto? Será um problema de que as pessoas não entendem o produto? Ou será outra coisa qualquer? Eu acho que, acima de tudo, em vez de, como estavas a dizer, as pessoas não estão desesperadas para aquela tecnologia. Empresas, marcas, querem vender. Pronto. Sejam produtos, sejam serviços. Esse é o objetivo de uma empresa, é vender. A tecnologia deve servir a esse propósito e não deve ser um motivo pelo qual se vai fazer um determinado projeto. Já ouvi essas histórias, precisamos de AI neste nosso produto e há montes de vídeos que são sátiras a esse tipo de mentalidade. Mas, na prática, estamos apenas a utilizar a tecnologia para resolver problemas. Ou para apaixonar os clientes. Sim, é um veículo. Lá está. Serve como um canal de aproximação. E acho que isso é que é o mais importante, é entrar e compreender quais são as necessidades. Eu lembro de estar há uns tempos a fazer uma prova de conceito para uma cadeia de retalho bem conhecida cá em Portugal, que precisava de algo para a formação das pessoas. Porque eles tinham um problema com
muitas vezes a repescagem dessa mesma informação ao longo do tempo, ou como treinar um volume muito grande de colaboradores em um curto espaço de tempo, sem estarem a fechar uma loja para, de repente, as pessoas irem para lá fazer esse tipo de treino. Eu lembro que nós preocupámos bastante em perceber e falar novamente com os stakeholders principais do processo para entender realmente o que é que nós precisamos resolver, qual é o problema. O problema é porque não vamos estar só a criar todo um ambiente todo bonito em realidade virtual. Claro, tem de ser muito adaptado tem que fazer sentido ao produto em si. Não é? E, curiosamente, depois foi um produto que conseguimos também aproveitar e mostrar também para uma cadeia de retalho no Dubai. Mas uma coisa interessante aqui foi alguém chegar ao pé de nós e dizer: olhem, vocês são os primeiros que conseguiram o interesse deste responsável, porque até à data ninguém conseguia falar a linguagem deles. E acho que o problema é esse, conseguimos comunicar. Entre o disponível e o objetivo que queres chegar, o problema que queres resolver. O nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado aos dois e vamos continuar com as sessões.